Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Jefferson Esbardella, onde o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário. Toda semana nós temos aqui videoaulas sobre algum assunto relevante relacionado ao direito imobiliário. Peço a vocês, então, que se inscrevam em nosso canal, acionem o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeos novos. Hoje o assunto, então, é a lei dos distratos imobiliários, a Lei 13.786 de 2018, que veio inserir dispositivos na Lei 4.591 de 64, que é a Lei das Incorporações Imobiliárias. Ou seja, essa Lei dos distratos, ela veio para regular os distratos daquelas operações realizadas de promessa de compra e venda naqueles imóveis vendidos na planta. Então, para você poder vender imóveis na planta, o incorporador ele precisa, então, registrar, o empreendedor ele precisa registrar uma incorporação imobiliária. E esses imóveis, quando são vendidos na planta, até que a obra fique pronta, muitas vezes acontece do adquirente ter alguma dificuldade, não conseguir mais adimplir com os pagamentos, ou então a incorporadora vem a atrasar a entrega do empreendimento. Todas essas questões eram, de certa forma, controvertidas na jurisprudência do STJ. E agora essa lei veio para regular, então, esses contratos que foram assinados a partir dessa lei. Os contratos assinados anteriormente, então, eles não são abarcados por essa lei, mas os que foram assinados depois, sim, eles têm que seguir os ditames, então, da Lei 13.786, que, na verdade, inseriu alguns artigos, como eu falei, na Lei 4.591, que a gente vai olhar agora. O artigo 35A, ele fala da necessidade de um quadro resumo. Então, o incorporador ele tem que fazer um quadro resumo com as coisas mais importantes e relevantes do contrato, como, por exemplo, prazo de entrega, penalidades e assim por diante. Dados, né, do imóvel, do empreendimento. O 43A, por sua vez, ele trata das penalidades aplicáveis ao incorporador quando o incorporador atrasar a entrega do empreendimento. E o 67A, ele trata das penalidades aplicáveis ao adquirente, ao prometente comprador, quando este inadimplir o contrato. Então, vamos dar uma olhadinha, vou compartilhar com vocês aqui diretamente a lei, que fica mais fácil para a gente, então, tratar. O 35A fala o seguinte: os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária serão iniciados por quadro resumo, que deverá conter. Então, aqui ele fala todos os requisitos, todos os itens que tem que constar no quadro resumo do contrato. Quadro resumo, obviamente, ele vai vir primeiro do que as cláusulas contratuais. É como se você fosse pegar as cláusulas, os dados principais daquele negócio jurídico e fosse colocar no quadro resumo, que é justamente para o adquirente ficar sabendo de todas as regras do jogo, como as penalidades pelo inadimplemento ou pela rescisão e resolução do contrato são altas. Então, é importante que ele saiba de todas as regras do jogo, por isso a necessidade do quadro resumo. Não é assunto aqui do nosso vídeo. Nós vamos direto para as penalidades. As penalidades contra o incorporador estão previstas, a regra para essas penalidades estão previstas no artigo 43A. A entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, isso tem que estar lá no quadro resumo, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Então, essa era uma controvérsia que existia na jurisprudência, se o incorporador poderia colocar lá um prazo de tolerância para a entrega da obra. Uns entendiam que sim, outros entendiam que não. Uns colocavam 90 dias úteis, outros colocavam 180 dias, outros colocavam 180 dias úteis. Então, aquilo tinha vários entendimentos a respeito disso, até que
o STJ foi uniformizando no sentido de que 180 dias seria um prazo razoável. E aí, isso acabou virando lei, acabou sendo positivado. Então, esses 180 dias já era mais ou menos o entendimento do STJ. Então, significa dizer o seguinte: você adquirente, faz a promessa de compra e venda, prometendo adquirir um imóvel na planta, cujo prazo de entrega é X. O incorporador terá esse prazo X mais 180 dias para entregar a obra para você, sem qualquer penalidade. Isso não dará ensejo à resolução do contrato. O adquirente não pode pedir a resolução por conta desse atraso, já que agora está positivado, e ainda não haverá nenhum tipo de penalidade contra o incorporador. Isso, lembrando, válido para os contratos assinados após o início da vigência dessa lei, que é de 2018. Tá? Depois, parágrafo 1º. Aí agora vem a questão das penalidades e das opções de penalidades. Parágrafo 1º do 43A da Lei 4.591 de 64. Né? Então, a Lei 13.786 de 2018, que é a Lei dos Distratos, ela introduziu o artigo 43A na Lei das Incorporações, que é quem trata, então, dos imóveis, né, que são vendidos durante a obra, ou vendidos na planta, como comumente a gente fala. Então, parágrafo 1º. Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput desse artigo, ou seja, 180 dias corridos, fique claro, desde que o adquirente não tenha dado causa a esse atraso, poderá ser promovida pelo adquirente, a resolução do contrato. Então, se passou daqueles 180 dias, 180 dias não há penalidade nenhuma e não dá motivo para a resolução. Todavia, passou dos 180 dias, aí o adquirente passa a poder optar. E a primeira opção está no parágrafo 1º, que é, então, solicitar a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida. A multa, que é a cláusula penal, em até 60 dias corridos, contados da resolução, corrigidos nos termos do parágrafo 8º do artigo 67A, que é aí a correção aplicada ao contrato. Então, veja, a primeira hipótese aqui, passou dos 180 dias. O adquirente tem a opção, então, de resolver o contrato por inadimplemento. E, nesse caso, ele terá direito a receber de volta tudo que ele pagou até então devidamente corrigido. Tá? E ainda pode pleitear, seja aplicada a multa, a cláusula penal, que é a multa contratual. E ainda o valor deverá ser devolvido a ele no prazo de 60 dias corridos da data da resolução. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese está no parágrafo 2º. Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no caput, ou seja, houve a entrega, mas ela foi posterior aos 180 dias. Ela ultrapassou o prazo em que não havia penalidade. E não se tratar de resolução do contrato, ou seja, passou dos 180 dias, mas o adquirente não quer resolver o contrato. Mesmo em atraso, ele quer receber o imóvel. Tá? Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Será devida ao adquirente adimplente, claro, desde que ele esteja adimplente. Eu não posso exigir algo da outra parte se eu não cumprir a minha. Então, se ele estiver adimplente e quiser receber o imóvel com atraso, ele não opta pela resolução prevista no parágrafo 1º, ele quer receber o imóvel. Aí, nesse caso, ele receberá uma indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso. Então, quanto que ele pagou? Ele pagou, sei lá, X% do imóvel, ou um valor Y. Ele terá direito a uma indenização equivalente a 1% do valor que ele pagou até então, por cada mês de atraso, até o efetivo recebimento. Pro rata di, corrigido monetariamente, conforme o índice estipulado em contrato. Então, veja, o parágrafo 1º fala da opção dele resolver o contrato. Dele quem? Do adquirente. Aqui a lei trata o prometente comprador, então, como adquirente. O adquirente do imóvel na planta. Então, na opção do parágrafo 1º, ele vai resolver o contrato, vai receber
de volta tudo que pagou, acrescido da multa, da cláusula penal prevista em contrato, e ainda num prazo estipulado aqui de 60 dias corridos da data da resolução. Na opção do parágrafo 2º, ele não quer a resolução, ele vai receber o imóvel mesmo com atraso superior a 180 dias, porém, ele terá direito a receber aqui a multa, que na verdade é uma cláusula penal moratória. A do parágrafo 1º é uma cláusula penal compensatória. E a do parágrafo 2º é uma cláusula penal moratória, ou seja, ela se dá em razão do atraso da incorporadora. E depois vem o parágrafo 3º dizendo o seguinte: a multa prevista no parágrafo 2º desse artigo, que é a cláusula penal moratória, referente à mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no parágrafo 1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação. Ou seja, no caso do parágrafo 1º, resolução do contrato, cláusula penal compensatória. No caso do parágrafo 1º, aliás, do parágrafo 2º, que é o atraso, ele vai receber o imóvel mesmo em atraso, aí é cláusula penal moratória. O que não pode, segundo o parágrafo 3º, é ele querer receber ambas, cumular as duas multas. Eu quero receber em atraso, eu quero a multa moratória do parágrafo 2º, mas eu também quero a multa compensatória. Aí não. Aí o parágrafo 3º vem e veda essa possibilidade, tá? Então, essa é a situação no caso de atraso de obra por parte do incorporador. E agora vamos dar uma olhada no 67A, que também foi introduzido, né, a Lei 4.591 pela Lei 13.786, que é a Lei dos Distratos. 67A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, agora a penalidade é contra o adquirente, tá? Este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas. Ou seja, o que está dizendo aqui? Em caso de desfazimento, ou seja, em caso de resolução do contrato por inadimplemento do adquirente, este vai ter direito, então, a receber de volta o que pagou, deduzido o seguinte: inciso 1, a integralidade da comissão de corretagem. Então, ele será deduzido do valor que será devolvido a ele, o valor da corretagem imobiliária. Nada mais justo, porque o incorporador pagou essa corretagem à pessoa que vendeu o imóvel para o adquirente, então será deduzido. E inciso 2, a pena convencional, que não poderá exceder a 25% da quantia paga. Então, a lei, ela vem e limita, ela coloca um limitador à cláusula penal. E esse limitador será de 25% da quantia paga, então, pelo adquirente até, então, para o incorporador. Essa é a penalidade. Então, vai ser deduzido a comissão de corretagem e 25% do que ele pagou até então. Tá? E ainda no parágrafo 1º fala que para exigir a pena convencional não é necessário que o incorporador prove ou alegue qualquer prejuízo. Não há necessidade, essa multa já vai estar prevista no contrato. Ela só não pode ultrapassar os 25%. Tá? Depois aqui fala quando o imóvel já estiver na posse do adquirente, tá? Mas não é o caso. Tá? Nós não vamos tratar disso aqui. Vamos direto lá para o parágrafo 5º. Parágrafo 5º do artigo 67A. Quando a incorporação estiver submetida ao patrimônio de afetação, nós já tratamos aqui no canal do YouTube sobre patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Ele está previsto lá na Lei das Incorporações, que é essa mesma lei, 4.591, e é quando há uma segregação
do patrimônio daquele empreendimento do restante do patrimônio do incorporador. Então, quando a incorporação estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação, de que tratam os artigos 31A a 31F desta lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, lembrando que houve aqui resolução por culpa, né, por inadimplemento do adquirente, deduzidos os valores descritos nesse artigo, comissão de corretagem e mais a multa convencional. De quanto que é a multa? Vejam, com base no índice contratual, e a pena referida no inciso 2, que era de 25%, quando for patrimônio de afetação, ela poderá ser de até 50% da quantia paga. Então, quando a incorporação estiver submetida ao patrimônio de afetação, aquela multa lá do inciso 2, que ela pode chegar até 25%, aqui nesse caso pode chegar até 50%. Então, é uma multa bastante pesada. O adquirente realmente tem que ter noção disso, tem que estar ciente dessas cláusulas, tá? E aí ele fala o seguinte, ainda nesse parágrafo 5º, que esse valor deduzida essa multa, deduzida a correção de corretagem, será devolvida ao adquirente no prazo máximo de 30 dias após o habite ou documento equivalente expedido pelo órgão municipal. Ou seja, além de ele ter um desconto de até 50%, mais o desconto da comissão de corretagem, ele só vai receber esse valor de volta 30 dias após o habite. Então, tem que estar o adquirente muito ciente dessa situação. Caso não esteja submetido ao patrimônio de afetação, e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, comissão de corretagem e a multa convencional, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única após 180 dias contados da data do desfazimento do contrato. Então, veja, nós temos aqui algumas hipóteses. A primeira hipótese, se a incorporação não estiver submetida ao patrimônio de afetação, será deduzida a comissão de corretagem e será deduzida a multa de até 25%, e o valor será devolvido ao adquirente no prazo de até 180 dias contado do desfazimento do contrato. Agora, se aquela incorporação estiver submetida ao patrimônio de afetação, aí a multa poderá chegar a 50% e o valor só será devolvido ao adquirente lá depois que sair o habite, 30 dias após a emissão do habite. Então, vejam que são situações bastante diferentes e o adquirente tem que estar ciente se essa incorporação está ou não submetida ao patrimônio de afetação, tem que tomar todos os cuidados, então, ao adquirir esse imóvel. E, claro, o incorporador tem que tomar todos os cuidados para que essas informações estejam muito claras no contrato, para que depois o adquirente não venha alegar desconhecimento. Agora, ainda tem mais uma hipótese de prazo de devolução desse valor ao adquirente. Está no parágrafo 7º, que diz o seguinte: caso ocorra a revenda da unidade antes de transcorrido o prazo a que se referem os parágrafos 5º e 6º, ou seja, antes do habite ou antes daqueles 180 dias para o caso de incorporação não afetada, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 dias da data da revenda. Então, as hipóteses ali do prazo de devolução, elas modificam-se a partir do momento que aquela unidade, objeto da resolução do contrato, é revendida a um terceiro. A partir do momento que ela é revendida, aí o adquirente vai receber esse valor antecipadamente, no prazo previsto, então, no parágrafo 7º, que fala em 30 dias da data da revenda. Tá? Devidamente corrigido e tal. E agora, uma coisa interessante aqui, uma forma do adquirente se esquivar de pagar essa multa. Uma forma dele não precisar pagar essa multa está prevista, tem essa opção no parágrafo 9º. Então, vejam, qual que foi a ideia do legislador aqui?
a ideia do legislador aqui foi tentar fazer de tudo para que o negócio não se desfaça. E se não tiver outro jeito, se for desfeito o negócio, a parte que deu causa ao desfazimento será bastante penalizada. E o parágrafo 9º, ele dá uma hipótese aqui ao adquirente para não pagar essa cláusula penal, essa multa convencional. Vejam, não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese do adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto. Então, o adquirente conseguiu encontrar alguém que se interesse por aquele imóvel na sua rede de relacionamentos ou algum corretor de imóveis parceiro ou até, às vezes, um corretor da própria incorporadora consegue encontrar uma outra pessoa que possa assumir esse contrato. Aí o adquirente estará livre de pagar essa multa. Vejam, não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese do adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto que o subrogue nos direitos e obrigações contratuais originalmente assumidos, desde que haja a devida anuência, lógico, do incorporador e também a aprovação do cadastro, né, e capacidade financeira desse novo adquirente para que ele possa, então, tenha capacidade realmente de assumir esse contrato. Então, é uma hipótese que a lei dá aqui ao adquirente tentar, então, não pagar essa multa. Consegue alguém da sua rede de contatos, olha, eu tenho aqui um imóvel, essa pessoa assume esse pagamento junto ao incorporador e aí ele fica livre, desde que, claro, essa pessoa seja aprovada pela incorporadora, né? A incorporadora não é obrigada a aprovar, o adquirente chega, olha, eu quero subrogar os meus direitos para esse terceiro aqui. Aí vai ver o terceiro que não tem capacidade financeira para assumir aquele contrato. A incorporadora não é obrigada a aceitar. E ainda tem mais um detalhe aqui que eu chamo a atenção dessa lei, que é o parágrafo 10, que diz o seguinte: os contratos firmados em estandes de venda e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento durante o prazo improrrogável de 7 dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. Isso aqui não se trata de cláusula de direito de arrependimento, de cláusula de arrependimento. Não é uma cláusula, está previsto na lei, é um direito potestativo do adquirente, independentemente da vontade do incorporador. Se ele assinou o contrato fora da sede da incorporadora, num estande de vendas, num feirão de algum banco, por exemplo, num feirão de imóveis, se ele assinou o contrato fora da sede da incorporadora, lhe assiste o direito, independentemente, mesmo que o contrato vá dizer que é improrrogável, irretratável, irrevogável e tal, não importa. Se ele assinou fora da sede da empresa, ele tem o direito potestativo, então, de desistir. Simplesmente ele pode desistir, eu não quero mais, e aí a incorporadora tem que devolver tudo a ele, inclusive a comissão de corretagem. Então, os incorporadores têm que ficar atentos. Quando for firmar contratos fora da sede da empresa, aguarde, né, para resolver a situação, passar os 7 dias, então, para poder considerar esse contrato realmente firmado, porque nesse período de 7 dias, o adquirente poderá desistir livremente do negócio, conforme prevê o parágrafo 10 do artigo 67A. Então, eram essas as principais considerações sobre a lei dos distratos. Espero que tenham gostado. Eu acho que essa lei ela veio em boa hora para uniformizar os entendimentos a respeito disso. Espero que o judiciário, a lei ainda é nova, e só vale para contratos assinados a partir dela. Então, eu espero que os casos que cheguem no judiciário para tratar de distratos daqueles imóveis adquiridos na planta, realmente venha a ser aplicada essa lei. Tá? Isso é que a gente espera para que a gente possa ter, então, segurança jurídica nos negócios imobiliários. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.